Até aqui cabe meio ambiente, até aqui cabe Secretaria do Verde, até aqui cabe urbanístico. Essa discussão, ela demonstra uma fragilidade do governo de se articular, porque nós estamos discutindo a mesma cidade e o mesmo governo. O segundo questionamento metodológico é sobre a abrangência da discussão, porque quando a gente vai discutir uma lei, e isso é uma questão, um procedimento importante na elaboração de políticas públicas e na discussão das leis, toda lei tem que passar por um processo de avaliação das leis que foram aprovadas, os impactos que elas causaram, se ela foi cumprida ou se ela não foi, qual foi a consequência que ela teve. E aqui eu acho que é importante discutir a Lei 207 na sua totalidade. Não dá para discutir uma mudança de lei sem discutir a lei em si. Como é que você discute a mudança da lei sem discutir a lei em si? E aí eu quero fazer um coro com as pessoas que manifestaram aqui a problemática da Lei 207. E eu me lembro muito bem, estava como vereadora, discutimos isso no plano diretor, discutimos depois na discussão sobre a Lei 207. Aliás, gostaria de lembrar que o estudo técnico elaborado pela FUPAM, que foi um contrato feito, a FUPAM é uma fundação da USP, que foi um contrato feito pela própria prefeitura, apresentava a não necessidade de expansão urbana na cidade de Campinas. Não era uma necessidade. E mais que isso, apontava que nos últimos 60 anos, Campinas tinha expandido seu perímetro urbano em 1000%, com vários impactos. Impactos sobre as reservas legais, impactos sobre o meio ambiente, impactos sobre o custo de vida, porque a especulação imobiliária, que tem sido uma tônica na cidade de Campinas, tem impactado sobre o custo de vida, aumento do preço dos aluguéis, sobre a questão da própria política urbana, como por exemplo com alagamentos, enchentes, trânsito caótico, contra a proteção, a proteção dos animais silvestres, tudo isso e mais ainda, sobre a ausência, se discutia ali, a ausência de plano de desenvolvimento da área rural. E por que não se discute? Eu acho que esse é o principal balanço. De lá para cá, não houve nenhuma discussão sobre o desenvolvimento rural, porque essa é uma tônica histórica na cidade de Campinas, porque o rural em Campinas tem sido tratado como reserva para se urbanizar. É como se fosse um depósito de áreas visando a próxima urbanização. E é nesse sentido que se está discutindo. Agora, eu vou concluir, já vou concluir, porque eu sei que meu tempo já acabou, mas assim, para finalizar, é importante que as pessoas saibam. Depois de um crime ambiental feito e realizado, não dá para dizer que fazer um canteiro é ganho ambiental. Você faz uma destruição, você destrói, devasta, com todos os problemas sociais, ambientais que foi colocado, e dizer que o canteiro é um ganho ambiental. É necessário que as coisas sejam ditas na sua integralidade. Obrigada. Pessoal, vamos continuar ouvindo. Só queria esclarecer, né, a vereadora, que com certeza essa manifestação dela vai ser muito útil no processo de revisão do plano diretor 2028, porque ele vai ser aprovado na Câmara. E que, por favor, eu estou exercendo meu direito de falar já que ela me citou. E que o poder público, em vez de fazer uma audiência, fez 2 audiências. Vocês imaginam, atenção, vocês imaginam essa audiência aqui, com mais uma mesa até ali, e descendo aqui com uma segunda mesa aqui, para vir os parâmetros, para vir toda a equipe técnica do urbanismo, a equipe técnica da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano agora, a Secretaria do Verde, e a gente discutir tudo em 2 horas. Nós fizemos 2 audiências públicas. Uma para discutir o que era urbanístico da mesma lei. Atenção, eu estou querendo respeito, gente. A discussão é ampla. Por favor, ela falou aqui com todo o tempo. Ela falou com todo o tempo, eu estou querendo responder o que ela falou. A senhora me permite?
Então tá bom, obrigado, viu? Então, eu estou falando que o Poder Público fez 2 audiências. Em vez de ter 2 horas de discussão, teve 4 horas. 2 com os técnicos nos artigos que são ligados ao urbanismo, 2 com todos os técnicos envolvidos e com a Secretaria Jurídica. Também no urbanismo teve a Secretaria Jurídica junto, para discutir parâmetros ambientais. Essa foi a metodologia. Não tem falta de integração nenhuma nisso. Uma hora se pede aumento da participação. A hora que você aumenta a participação, em vez de fazer uma audiência, faz 2, aí teve divisão. Então não é assim, não tem jeito, gente. Por favor, aumentou a participação. Teve 2 audiências públicas, uma urbanística, agora está tendo uma ambiental. Vamos prosseguir com a ambiental, doutora. Agora nós temos, eu agrupei 2 perguntas escritas que se relacionam à área verde e fauna, corredores ecológicos, área verde e fauna. A Marta Maria Fresato coloca: o plano diretor de 2018 previa o plano do verde, que por sua vez previa áreas sensíveis para corredores ecológicos. Toda semana morre um animal atropelado nas áreas agora urbanas / zona de extensão urbana. Esta semana, na Ródia, morreu um jaguarandi, animal em extinção. É comum. O que tem sido feito? Como expandir a cidade se hoje já existe um extermínio do nosso bioma? Há muitos condomínios próximos ou dentro de APAs que cercam os rios e córregos. Por que nada tem sido feito antes, e ela colocou em caixa alta, antes da expansão que a 2007 traz? Por que obras da 207, perdão, Lei Complementar 207/2018 traz? Por que as obras da Prefeitura soterram nascentes? E na mesma linha, a Eleonore Zunara F. Setz, moradora e pesquisadora de fauna: o que será feito com a vida silvestre que circula e vive em Barão Geraldo? E as áreas verdes que recarregam o lençol freático e protegem a gente das inundações? Então, considerando que houve aí uma significativa quantidade de perguntas, a gente vai fechar esse bloco, então, com essas questões, e a gente já parte para as perguntas orais na sequência. Especificamente sobre as passagens de fauna, né? Da proteção da fauna. Foram, em todas as aprovações de projetos públicos e privados, desde a estruturação da Secretaria do Verde em 2014, com a nova estrutura de lei, passou-se a analisar fluxo da fauna e exigir nas obras as passagens de fauna, sejam elas subterrâneas ou, em geral, subterrâneas. Quando você está na planta do projeto, você exige passagens subterrâneas. Vou dar um exemplo conhecido: as passagens de fauna da extensão da Mackenzie. No projeto original eram 2 passagens de fauna, a Secretaria do Verde exigiu 5 passagens de fauna. E que não funcionam, Por favor, que funcionaram plenamente até que todos os alambrados da extensão, ou parte dos alambrados em áreas críticas, fossem roubados. E não havia mais como exigir do empreendedor o que ele já tinha feito e refeito. Que deveria. Nunca funcionou. Então, funcionou sim. Nós temos câmeras filmando a passagem de fauna. Nós temos câmeras filmando e publicamos relatórios do funcionamento das passagens de fauna. Então, por favor, a senhora vê... eu quero conhecer melhor esse... Tá ok, entre com requerimento, a gente vai apresentar o que a senhora perguntar, a gente vai responder. Por favor. Não venha aqui jogar, nunca funcionou. Funcionou sim. Eu estou dizendo porque passou a ter dificuldade. Tem dificuldades no atropelamento lá. Porque houve roubo de trechos do alambrado que direcionava para as passagens de fauna. Eles foram roubados, é um caso de polícia. Eu não posso chegar no empreendedor que fez a extensão da Mackenzie e falar: olha, você já fez, já refez, agora anos depois eles foram roubados. Você vai refazer de novo. São áreas privadas. Então, por favor, a coisa é mais complexa e não vai aqui ter experiência suficiente para não
não conduzirem, distorcerem a opinião pública sobre uma coisa que não é realidade. A gente tem, deixa eu... E se essa pesquisadora de falar no monitor? E se animais são atropelados toda semana porque alguma coisa não está funcionando? Então vamos lá. Tem, no momento, em planejamento e executados, tem 27 passagens de fauna. 27 passagens de fauna. Existe, historicamente, tinha uma demanda para exigir da concessionária na saída lá para Paulínia, na estrada para Paulínia, exigir da concessionária a construção de uma passagem de fauna que era devida. A prefeitura foi para cima e exigiu. O movimento social foi recebido aqui por mim, inclusive. A gente encaminhou, fez tratativas, foi até a concessionária. O prefeito ligou para a concessionária e a concessionária está terminando a obra da passagem na Zeferino. Então eu estou falando sobre fatos. Vieram aqui, demandaram, a gente foi lá, conversou, a obra está sendo feita. Graças ao Passagens movimento também, de fauna, né, secretário? Parabéns ao movimento social que eu recebi. Parabéns a você. Vamos palmas a todo mundo que lutou por isso. Parabéns, a senhora estava junto. Então, temos que ser lembrados. foi citado aqui. Então eu estou falando que o poder público foi atrás, respondeu à sociedade, fez a passagem, conseguiu finalizar essa passagem de fauna. Em todas as aprovações de obras públicas e privadas que tem interrupção de fluxo, tem exigência de passagem de fauna. Hoje nós estamos projetando 27 passagens de fauna. Antes da gente entrar não tinha passagem de fauna nenhuma. Na região da estrada da Ródia, que os ambientalistas fizeram o movimento, nós fomos lá, sinalizamos, colocando quebra-molas com o INDEC junto, sinalizamos e fizemos uma passagem de fauna. Na região da APA de Campinas e do Campo Grande ainda não fizemos a passagem de fauna. Tem 3 projetos em andamento para fazer novas passagens de fauna, exigido pelo CONGEAPA do Campo Grande. Na APA de Campinas, 3 passagens de faunas aéreas. E no total, 27 passagens de faunas projetadas com dinheiro conseguido da compensação junto ao Estado do DAE, que está em licitação. Então, Campinas, que tinha nenhuma passagem aérea, está tendo 17. Campinas, que não tinha passagens de fauna subterrânea, passou a ter passagens de fauna subterrânea. Então, vir aqui e falar que nada foi feito, quando na verdade a gente saiu de 0 para 27 projetadas, sendo 17 entregues até o final desse ano com esse contrato, com essa contratação, não é verdade. Então vamos falar a verdade, a gente fala a verdade do que ainda não se conseguiu, e quem quer criticar fala a verdade do que foi feito. Aí fica legal a conversa de adulto, né? Vamos continuar. E dentro do projeto de lei, né, da alteração da 207, não sei se ficou claro, mas também tem um artigo, um parágrafo específico que vai tratar da não supressão dos fragmentos e também da priorização da conectividade entre essas áreas, né? Então a gente tem buscado aí não ter interrupção dessas áreas verdes, principalmente pelas áreas de preservação permanente, ou conectando os corredores. Se essas passagens, ou se vocês entendem, principalmente a professora, né, que se tem algum tipo de adequação que deve ser feita nas que a gente está solicitando, a gente vem aprimorando em cima dos estudos que a gente vai recebendo, tem técnica da secretaria que está estudando, inclusive, passagens de fauna no seu mestrado, para que a gente possa adequar e que essas passagens sejam de fato efetivas, né? Mas fato é que a gente já tem exigido isso em empreendimentos particulares e também em obras públicas, como por exemplo o da CAM 27, que estão se finalizando, que tem passagens aéreas e subterrâneas. E tudo isso está dentro do contexto do Plano do Verde, como foi justamente citado aqui por uma das questões, que estabeleceu lá, dentro de critérios de ecologia da paisagem, as áreas prioritárias para a conservação de fragmentos e também as áreas prioritárias para essa recuperação. Então, foi baseado em diversos estudos, né, de métricas aí da ecologia da paisagem, proximidade, tipo de tamanho de fragmento, e outras condições também aí dessa vegetação. Então, o esforço, né, está sendo, né, nesse ponto, então, da gente não permitir que esses animais consigam atravessar aí as barreiras físicas que já estão impostas na nossa cidade, né? Aqui não estou falando só da área de expansão, mas também do que já tem dentro. Se a gente olhar o mapa, justamente esses traços laranja aqui são as grandes rodovias que cortam nossa cidade, então o desafio, ele de fato existe, não é fácil,
Mas a gente tem estudado e aprimorado em relação a essa questão da proteção da fauna silvestre. E aí, até como o secretário disse, o movimento em Barão a gente atendeu, foi com uma conversa junto com o transporte, INDEC, para colocação de lombadas, de sinalização. Hoje a gente teve pedido de outra região também para sinalização da fauna, inclusive as plaquinhas já estão ficando também mais amigáveis no sentido de olhar e saber que tipo de animal silvestre percorre por lá. Então é um processo aí contínuo para a gente proteger a fauna local. E aí, em relação, eu acho que também outro ponto que foi trazido de proteção, né, do lençol freático para evitar as inundações, pensando então justamente na obrigação que já tem hoje da recuperação das nascentes e áreas de preservação permanente, com essa proteção e ampliação das áreas no entorno dos fragmentos e restrições também de altura, de gabarito de altura e verticalização, mas principalmente da proteção das planícies de inundação, que já são garantidas desde a nossa lei orgânica e reforçada no plano diretor, mas também da taxa de permeabilidade adicional que vão ter nessas áreas. Acho que é isso. Obrigada. Só uma questão de ordem, a audiência era para se encerrar às 9h. Considerando que existem muitos inscritos ainda no microfone, ainda muitas perguntas para responder e a sala ainda está com a maior parte das pessoas presentes, nós vamos estender por mais meia hora a audiência e vamos seguir aqui ouvindo vocês. Então, na sequência, vem a inscrição oral. Então, por favor, Amandinha. Boa noite a todos, meu nome é Ângela Podolski, eu represento a OCI. Eu acho que o microfone está baixo, né? Será? Mais perto, tá bom. Meio nojento, né? Ficar muito perto de você. Então, Ângela Podolski, eu represento a OCI Piapa Viva, sou conselheira do CONDEMA e do CONGEAPA também. A minha questão é para o representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos e eu trago uma questão que é da APA, que é onde eu conheço melhor, é onde eu vivo e que faz fronteira com toda essa discussão que a gente está tendo aqui. Muito me estranha a Secretaria do Verde fazer a audiência pública separada da CEPLAN e não ter nenhum representante da Secretaria de Planejamento aqui, porque a gente está tratando de uma lei complementar que dispõe sobre a demarcação e ampliação do perímetro urbano e institui a zona de expansão urbana. Então, eu falo isso porque eu estou vivendo hoje uma questão que eu vou trazer aqui para o representante da Secretaria, que é a seguinte: o que possivelmente vai acontecer em todas as outras áreas de expansão urbana do município, porque se trata de uma expansão urbana na APA de Campinas. Esse loteamento, que se chama Vila Santiane, em Sousas, teve uma expansão urbana na zona de conservação ambiental da APA. A APA, como vocês sabem, está fora do plano diretor, mas teve o seu zoneamento feito pelo plano de manejo, do qual eu participei junto com essa secretaria, e nós criamos uma legislação e um zoneamento próprio. Ocorre que esse loteamento, além de ocupar a zona de conservação de manancial, gostaria que a Ângela Guiral estivesse aqui, porque ela acabou de falar dessas ações protetivas de áreas de alagamento e tal, e essa prefeitura aprova um loteamento na zona de conservação de manancial da APA, ao lado da nossa única captação de água, que é a captação de água da Sanasa, que abastece a cidade inteira. E ainda, além do loteamento já está em andamento, a movimentação de terra toda foi feita, todos os animais silvestres registrados lá desapareceram. Agora, esse mesmo loteamento pede o fechamento com muros na zona de conservação de manancial de Campinas. Então, a minha pergunta é: essa Secretaria
descreve a lei da APA e diz que é impossível pôr muros de acordo com a lei. O parecer técnico dessa secretaria diz que não pode fazer o fechamento deste loteamento. Daí vem a Secretaria de Urbanismo e, por um despacho, autoriza o fechamento do tal do loteamento. Ou seja, eles vão encher de muro numa área de manancial onde tem trânsito de animal, que está na envoltória de um bem tombado, que é a mata da Fazenda Santana, que ainda tem uma pujança de vida silvestre. Isso tudo está registrado com imagens do Gustavo e a gente está divulgando através das redes da APA Viva. Quer dizer, não tenha dúvidas de que está existindo uma interferência gigantesca nessa área e, ao mesmo tempo, a prefeitura não fala uma só voz, fala duas vozes. Daí eu pergunto para a Secretaria de Assuntos Jurídicos se isso é legal, mudar o zoneamento da APA com um despacho, porque é isso que foi feito. Então, além de todo o problema ambiental que está gerando e gerará para a cidade inteira, para beneficiar um empreendedor, porque a cidade inteira vai ser prejudicada com esta aprovação que este governo fez, porque estão impermeabilizando o solo ao lado da única captação de água da cidade. Isso é um crime ambiental. Então eu gostaria de ouvir uma resposta plausível para essa questão. Obrigada, Angela. Agora nós temos uma pergunta escrita. Fernando, me desculpa, Fernando, você é morador de Barão Geraldo, eu não estou conseguindo ler seu sobrenome, acho que é Chiaradia. Ele faz duas questões. A solução para os problemas atuais de Barão, com trânsito congestionado, infraestrutura, saúde insuficiente, rio Anhumas degradado, seria aumentar ainda mais a malha urbana de Barão? Como explicar se isto não seja para... Mancha urbana. Obrigada. Como explicar para isso que não seja pura especulação imobiliária? 2. Qual estudo se baseia esse projeto no contexto de população se estabilizando e crise climática, exigindo mais áreas verdes preservadas com resistências a catástrofes? Bom, seguindo o bloco, nós temos então mais uma manifestação oral. Por favor, Amandi. Sim, Sandro, por favor. Sandro Pereira. Boa noite a todos. Bem, Sandro Pereira, doutor na área de meio ambiente. Bom, vamos lá. Obrigado a todos aqui presentes. Obrigado aos cidadãos e cidadãs todos aqui que estão aqui. Vocês incluem isso no meio de cidadãos que estão aqui. A área de Campinas é de 795 milhões de metros quadrados. Eu vou falar 800 milhões para facilitar o cálculo, ok? Dessa área, dessa área de Campinas, até 2017, o nosso perímetro urbano correspondia a 400 milhões de metros quadrados, ou seja, um pouco mais que 50% da área de Campinas já era área urbana em 2017. Em 2018, com a lei 217, que não teve participação popular na sua execução do executivo, como já está bem elucidado aqui, essa área urbana foi para 72,56% da área de Campinas, ou seja, subiu mais 170 milhões de hectares, milhões de metros quadrados. E como é que está o uso da terra de Campinas hoje, vocês aqui da PES? Nós temos técnicos, vamos falar número. Campinas tem de área urbana consolidada 34% de sua área, certo? É menos do que 50%
que era o limite urbano em 2017. E muito menos que os 72,56% de área urbana depois da LC 207. Desse área urbana de cidade, 34%. E de agropecuária, 55% da cidade de Campinas. E de fragmento florestal, vocês dizem direto que vão proteger os fragmentos. 10% do nosso território é de fragmento florestal. Que proteção, que fragmento é essa? Só 10%. Não existe fragmento florestal em Campinas. O que nós temos são resquícios mínimos de alguma vegetação. É nada de vegetação. Uma cidade com 10% de vegetação natural. E não estou descontando disso as áreas que não têm vegetação e que são consideradas naturais. E água? Quanto é que tem de água em Campinas? 6%. Qual é a qualidade desses 6% de água? O rio, eu sou de Barão Geraldo, o rio Ayumas de lá é poluído, exala metano. E de onde vem esse rio? Da zona urbana consolidada. Então Campinas está querendo expandir mais 22% de sua área urbana, cheia de problemas ambientais que não fez a menor questão de resolver antes dessa expansão autoritária. Continuando, 2017, certo? Como é que era o uso, a ocupação urbana em 2017? Em 2017, sobrava ainda 150 milhões de metros quadrados para serem ocupados de grandes áreas urbanas e lotes. Tudo bem, vamos lá. Nós tínhamos aqui 33,5 milhões de metros quadrados de áreas viáveis de ocupação dentro da área urbana de 2017, uma área viável que estava ociosa, com grandes áreas acima de 10 mil metros quadrados, acima de 1 hectare. E além desses 33,5 milhões de metros quadrados não ocupados, de vazios urbanos que a prefeitura não fez nenhum plano de ocupação dentro da área antiga, tínhamos 19,9 milhões de metros quadrados de lotes vagos em toda a área urbana de Campinas. De quem são esses dados? Da própria Prefeitura de Campinas, caderno técnico do plano diretor. Então, só com a área urbana de 2017, nós tínhamos a capacidade de crescer mais 340 mil pessoas em Campinas. Na área urbana, antes da expansão, aqueles 50% de área urbana, que hoje foi para 72% e subiu mais de 12% de área urbana, quando a gente não tinha ocupado grande parte. E qual que é a população de Campinas? Vejamos, em 2015, Campinas tinha 1.135.000 habitantes, segundo dados da SEAD. E quanto que Campinas tem hoje, em 2022? 2022, porque os dados do censo são sempre posteriores, ok? Então, em 2022, quanto tinha? Pelo IBGE, 1.138.000 pessoas. Ah, legal, Campinas vai crescer, certo? Vocês são urbanistas? Claro. Vocês conhecem o cenário, vocês são pesquisadores, são cientistas, são técnicos. Vocês leem os papers, os artigos científicos internacionais, eu tenho certeza disso, sobre a importância de zonas rural. Vai ser o próximo tópico. Quanto é que Campinas Sandra, vai por crescer? gentileza, conclua. Vou O seu concluir tempo já em 30 passou. segundos. Quanto é que Campinas vai crescer? Campinas não vai passar de 1.200.000 habitantes nos próximos 300 anos. Nós não precisamos de área, na área maior. Ok? E a conclusão é isso. Por que estão preocupados em crescer se Campinas não necessita de uma área? Que interesse está por trás disso? Assim, a zona rural. A nossa zona rural, tudo que é paper científico fala que nós temos que ter uma zona rural para proteger a cidade, para ter serviços ecossistêmicos. Nesse zoneamento não tem zona rural. Então, acabei agora. Nesse zoneamento não tem zona rural. E ela é imprescindível para a qualidade ambiental. Esse plano de vocês está aquém de qualquer qualidade ambiental, porque não preserva nada, não considera a vegetação de 10% só que nós temos e ignora a necessidade científica de uma zona rural para o meio ambiente e qualidade de vida da sociedade. Fechando aqui esse bloco de perguntas, considerando que começam as perguntas de uma questão de ordem jurídica, eu vou passar para o representante da Secretaria de Justiça, mas antes o Ari deixou aqui com a gente um óculos. Então, por gentileza, quem perdeu o óculos, é seu? Pode vir pegar, por favor. Tá bom, fica aqui, não esquece não. Por favor, Rafael, você tem a palavra.
Embora não seja objeto dessa audiência pública, a gente pode falar um pouquinho, que dá para se falar de cabeça aqui do caso do Santene, né? É um cadastramento de gleba que se iniciou lá em 2004, se eu não me engano, tem quase 20 anos que essa história está rodando por aí. E nesse meio do caminho houve uma ação civil pública do Ministério Público do Estado de São Paulo que proibiu a realização de loteamentos na área de APA, se eu não me engano, em 2015, numa liminar foi concedida, enquanto não fosse editado o plano de manejo. Aí houve um mandado de segurança do empreendedor lá do Santene que conseguiu uma decisão judicial no sentido que ele não fosse atingido pelo plano de manejo que viria a ser editado 4 anos depois, em 2019, a portaria conjunta, portaria 1 de 2019. E, enfim, ele tem uma história longa aí de tramitação. Se entendeu, com base nessa decisão judicial, que ele tinha o direito de prosseguir a análise do processo, independentemente das mudanças que foram implementadas depois, ao tal do direito de protocolo, né? Então, desculpa. Essa questão já foi superada, doutor. A gente quer saber agora a nova lei sobre o fechamento. Daí isso é Dário Saad, aí a aprovação foi em 2019, se eu não me engano, o decreto, e na sequência tem a análise do pedido de fechamento. Né? De novo, a questão aqui é saber se esse óbice ao fechamento ele seria por questão do plano de manejo, ao qual já se decidiu que não se aplica ao Santene, ou se... Pois não, Ângela. Não se aplicava naquele momento que foi impedido que o tramitasse o licenciamento. Ele conseguiu, como Santana da Lapa, que continuasse em trâmite do loteamento. Tanto que ele foi aprovado. Agora nós estamos falando de uma lei nova deste governo que está permitindo fechar os muros. Não é uma lei, é uma canetada. Só concluindo que, em princípio, o mesmo processo que está... Não é o mesmo processo, é outro processo. Agora, novo processo. A pergunta é justamente o que impede o fechamento. Se é o plano de manejo, aí entra a história. Não era só, ele não se aplica para impedir a tramitação, mas ele não se aplica ao Santene como um todo. O zoneamento da APA. O zoneamento que... Eu acho que é pela segunda vez a gente está tendo um atropelo da lei da APA. Pessoal, só para esclarecer, Ângela Podolski, posso esclarecer uma coisa? Você está falando em tese sobre uma aprovação que ainda não aconteceu. Existe uma divergência nessa discussão do fechamento, só do fechamento, não da aprovação, porque existia... Deixa eu falar. Na época, existia uma lei que dizia que quem tinha 70% no urbano podia utilizar 30% no rural. E agora está se discutindo o fechamento. Esse processo não foi concluído. Ela está pensando um processo que está interno na prefeitura, mediado pela Secretaria de Justiça,